Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Atos. Bora lá? A ti, Senhor, nós estamos aqui por ti, Senhor. Para ti, Senhor. Nós te agradecemos por tua fidelidade, pela tua graça e pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela sua misericórdia que se renovou mais uma vez em nossas vidas. Nós te louvamos e te exaltamos. Vem, Espírito Santo. Vem mover em nossos corações, tu és bem-vindo aqui para ministrar aos nossos corações. Nos traz a compreensão da tua palavra, nos faz entender a comissão do Senhor, nos faz entender a sua vontade, o teu desejo, o teu querer. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. O Espírito Santo nos ensina, nos capacita, nos dá do seu poder, derrama dos teus dons sobre a nossa vida, conforme a tua vontade, o teu querer. Para a glória do teu santo nome, Senhor, vem mais uma vez sobre nós. E que esta manhã seja uma manhã de renovo, de transformação, de capacitação, de nos enchermos da tua graça e da tua presença. Te clamo, Espírito Santo, enche os nossos corações. Enche os nossos corações da tua presença. Pai amado, te peço pela nossa nação. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja, continua movendo o teu espírito, para que possamos entender o desejo do teu coração, que a nossa oração seja conforme a tua vontade, o teu querer, para a honra e para a glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Abençoa, Senhor, aqueles que estão na frente. Abençoa a liderança, abençoe os seus governantes. E que a sua vontade, Pai, ela seja soberana sobre a nossa nação. Mas comece, Deus. Comece um avivamento dentro do seu povo, comece um despertar, uma sede, uma fome de te buscar, de orar, de desejar a tua face, de desejar conhecer a tua palavra, de desejar com ousadia buscar ao Senhor todos os dias, de se pôr de joelhos e orar ao Senhor e clamar por misericórdia, e clamar para que o Senhor faça de novo, para que o Senhor traga este avivamento para esta nação, para que todas as promessas que tem sobre o Brasil sejam cumpridas no seu tempo, Pai. Não nos deixe fora disso, Pai. Não me deixe fora disso, Senhor. Comece o seu avivamento em nossos corações, Pai. Não precisa de uma igreja ou de uma multidão, precisa apenas de um, precisa de poucos, com o coração verdadeiramente entregues no Senhor. Faz de novo, Senhor. Traga este renovo, traga este avivamento aos nossos corações. Tem misericórdia dos nossos pecados. Tem misericórdia da sua igreja que está dormindo ou que muitas vezes não quer enxergar. Tem misericórdia daquelas pessoas que estão numa apostasia, que estão se esfriando, que estão se afastando do Senhor. Coloca o teu povo para despertar este povo. Levanta, Senhor, aqueles que estão gritando: olha, Jesus está voltando. Acorda, igreja, para que você tenha uma missão e é necessário ser cumprido. E que tudo isso, Senhor, seja para a glória do teu nome, para que o teu nome seja engrandecido, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado. Vem com o teu reino sobre o teu povo.
Nos ensina, Senhor, a ser misericordioso como o Senhor. Acaba com essa picuinha que existe entre igrejas. Acaba com esse conflito que existe dentro do seu próprio povo. Que a gente possa, Senhor, ser um só corpo, um só povo, buscando um único Deus. Que caia por terra, Senhor, todo falso profeta, todo falso mestre, todo falso Cristo, para que o seu nome seja exaltado, para que o Senhor seja engrandecido, hoje e sempre. Desperta, Senhor, a tua igreja. Traga paz para Jerusalém. Traga um renovo para aquele povo. Que aquele povo volte a clamar ao Senhor verdadeiramente. Que eles voltem também buscar ao Senhor verdadeiramente. Que toda religiosidade, que todo conflito caia por terra em nome de Jesus, até chegar o dia e o momento deles reconhecerem Jesus como o Messias, para a glória do teu santo nome, para que as profecias sejam cumpridas, para que a tua palavra seja cumprida. Nós te louvamos, nós te desejamos. Venha, Santo Espírito, abençoa a vida de cada um aqui presente. Só o Senhor conhece o desejo do coração de cada um aqui. Só o Senhor conhece o mover do Espírito para cada um aqui. Traz cura para quem precisa de cura, traz restauração para quem precisa de restauração. Ressignifica, Senhor, a jornada. Traga um avivamento, uma transformação. Traga um mover do teu Espírito para dentro da tua igreja. E que tudo isso seja para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome. Maranata, Senhor Jesus, nós desejamos a tua volta e para isso nos capacite, Senhor, para que estejamos preparados e prontos para quando o Senhor chegar. Não nos encontre, Senhor, perdidos, mas nos encontre ansiosos pela tua presença. Nos encontre, Senhor, batalhando pelo teu reino. E que tudo isso, Pai, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Derrama sobre nós, Pai, este poder como é derramado aqui no livro de Atos. Nos dê esse desejo, Pai, de orar e de buscar, de clamar por misericórdia, de clamar pelo poder do teu Espírito. Nos dê ousadia, nos dê coragem, Pai, para fazer assim como os discípulos, de ficar feliz por ser martirizado, por ser perseguido pelo seu nome, e não ficar murmurando e reclamando, Pai. Faz de novo, derrama o seu avivamento, derrama o teu Espírito sobre a sua igreja, assim como está em Joel 2, Pai. Louvado e exaltado seja teu nome, hoje e sempre. E que tudo, Senhor, o que fazemos, que isso aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Desperta mais pessoas, Pai, para estar aqui, para serem capacitadas, para que elas tenham esse desejo de avivamento, de transformação e de capacitação, Senhor. Traz de volta aqueles que se perderam, Senhor. Desperta aqueles que nunca estiveram. E que tudo seja para a glória do teu nome, Pai. Para que o teu reino cresça, para o louvor da tua glória. Que toda preguiça caia por terra. E que sim, o desejo de te buscar seja muito maior do que tudo em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Vocês estão bem? Bora para Atos 6. Bora. Tudo bem, graças a Deus. Bom, Amém. então a gente vai começar agora a ver algumas dificuldades. Atos capítulo 6.
A escolha dos 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento diário. Então, estava começando a haver um preconceito dentro da igreja, uma separação, né? Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Então, até aqui, a gente está vendo a igreja de Jerusalém crescer. E quando algo começa a crescer, é necessário haver ordem. É necessário haver alguma disciplina, alguma doutrina. É necessário haver uma liderança para deixar aquilo em ordem. Então, a gente estava vendo aqui as pessoas se reclamar, os judeus de fala grega reclamando, porque as suas viúvas, as viúvas do povo judeu de fala hebraica, não, as viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, o que acontece? Lembra que a gente leu? Eles estavam todos reunidos e todos estavam vendendo as suas coisas. Então, porque eles criam na volta do Messias. Então, a igreja estava distribuindo o alimento para que aquelas pessoas convertidas se alimentassem, para que houvesse uma igualdade. E ali começou-se, então, a haver um preconceito, começou-se a haver uma falta de cuidado. Então, com essa reclamação, os discípulos se levantam e começam a criar uma liderança ali dentro de Jerusalém. E ali ele fala para levantar 7 homens. Cara, agora você imagina. Quando os discípulos falam, escolha esses 7 homens, que esses homens dê bom testemunho, e que eles sejam cheios do Espírito e de sabedoria. E aí você é escolhido, ou você não é escolhido. E aí eles passam essa tarefa para o povo, para a igreja, e em oração, e a igreja escolhe. E aí eles escolhem. E aí eles colocam assim, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além dos outros, Felipe, tal. Mas olha isso, cara. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Consegue entender o movimento que estava acontecendo? E que muitas vezes a gente deixa passar e que a gente não busca e não anseia por isso? E assim, eles oraram por aqueles ali. E assim Deus começa a palavra de Deus começa a se espalhar tão fortemente em Jerusalém, que agora a gente vai começar a ver uma perseguição
que muitas vezes a gente fala assim, cara, por que Deus permitiu essa perseguição? Para que a palavra fosse cumprida. Vocês conseguem perceber que a gente já está no 6º capítulo e eles só estão em Jerusalém? Os discípulos não estão cumprindo a mensagem? Que Jesus falou, cara, vá para todas as nações, vai para Samaria, vá para a Judéia, vá até os confins da terra. Eles estão presos em Jerusalém. Eles estão focados ali. A gente já teve uma conversão de 5.000 pessoas. E os caras continuam em Jerusalém. Então, eu acredito que Deus permite a perseguição que a gente vai começar a ver para que eles se dispersem, para que eles se separem, o evangelho continue sendo levado até chegar a nós. Você viu que propósito, né? Deus promove ali aliás, tudo é de Deus, né? Ele promove para que eles possam se dispersar, cada um para um lado. A divisão das tarefas é muito interessante. É isso aí. A prisão de Estevão, versículo 8, Atos 6. Estevão, de novo, cara, esse Lucas é muito massa. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas. E olha que ele não era um dos 12. Então significa que o derramar do Espírito Santo não era só para os apóstolos. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. É lindo alguém falar isso da gente, né? Você já pensou? 9. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias de Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Lembra que Jesus fala que vocês serão perseguidos, mas não tenham medo de falar, porque o Espírito falará através de vocês? Está acontecendo. E é o que a gente estava ouvindo na música, faz de novo, isso pode acontecer. Precisa do quê? De busca para que você possa estar cheio do Espírito Santo. Ele não era tímido. 11. Então, subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olha o engano e a mentira para que ele seja pego. Então, a gente está caminhando para um tempo hoje que não é diferente, onde as pessoas vão contar mentiras, vão contar enganos, na verdade já está fazendo, para que caímos, para que a gente seja entregue, para que a gente seja preso. E a gente está caminhando para que tudo isso que já aconteceu acontecer novamente, como já aconteceu várias vezes. De chegar ao ponto de você ser tão incorruptível que é necessário criar mentiras para te destruir. Então aqui a gente tem, e lembre-se que o judeu ele tem um carinho pela palavra que a gente muitas vezes não tem.
ele tem um zelo, um temor do Senhor, do que foi ensinado para eles na Torá, e com a sua história, que a gente muitas vezes não tem. Então, quando aqueles levantam alguns, que eles fazem para fazer todos o sinédrio, os sacerdotes, todos ali quererem prender Estevão? Coloca palavras na boca dele falando coisas contra Moisés e contra o templo e contra Deus. E eles usam palavras de Jesus, que falou que o templo ia ser destruído. E aí, e eles usam algo que o diabo tem usado dentro das igrejas hoje, que ele mudará os costumes que Moisés nos deixou. E Jesus não veio para isso. Mas este engano faz com que a gente se perca. Faz com que a igreja se perca. Olhando para ele, versículo 15, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Cara, eita Deus. Era paz. Eu acredito que quando Lucas descreve isso, ele está falando que existia paz no rosto dele. Mesmo sem saber o que poderia acontecer com ele. Existia paz no rosto dele. E isso é maravilhoso. Aqui, num comentário, quando fala assim que parecia o rosto de um anjo, olha que interessante, ele estava sendo acusado de ser contra a palavra de Moisés, de ser contra Deus, contra as leis, contra o templo. E aí, o que eles veem? O Sinédrio olhando para eles viram a cara de um anjo, que está aqui, remete ao rosto de Moisés no Monte Sinai e ao de Jesus na Transfiguração. Então, quando Moisés subia ao monte, ou então quando ele entrava na tenda, e ele estava com Deus, e ali ele passava tempo com Deus, quando ele saía, o seu rosto brilhava, o seu rosto iluminava, ao ponto de que ele ter que pôr um véu. E é a mesma coisa que os discípulos viram, quando eles viram Jesus, Moisés e Elias na Transfiguração. Caraca, velho, o Estevão é considerado ter isso. Capítulo 7. O discurso de Estevão no Sinédrio. Nossa. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdades essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia da sua terra e do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem serviram como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão, pois isso Abraão gerou Isaque.
Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois de seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este teve 12 patriarcas. Os patriarcas, versículo 9, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento. E os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceu, ele e os seus antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar do tempo em que Deus cumpriu sua promessa a Abraão, aumentou muito o número de nosso povo no Egito. Então outro rei, que não sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para que o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Versículo 23. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados outros 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça, em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e aproximou-se para observar. Ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque.
o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Olha que interessante. Nós queremos ser livrados, mas nós temos clamado. O Senhor prometeu a Abraão e ele mostrou a Abraão que isso ia acontecer, que a sua descendência seria escrava no Egito. E aí, quando Jacó vai para o Egito por causa da fome, ele é conduzido a lá, na verdade, ele é quase obrigado a ir para o Egito, né? E é interessante o quanto Deus prepara esse caminho, levando José antes, para proteger todo o seu povo. E ali a gente tem um povo que se torna escravo por 400 anos. Só que é interessante que quando isso acontece, aqui, ó, ouvi os gemidos e desci para livrá-los, tinha se passado, na verdade, 430 anos. Aí, muitas vezes, alguns teólogos se perguntam, eles se questionam assim, por que Deus demorou 30 anos para cumprir a promessa que fez a Abraão? Porque o povo deixou passar 30 anos para resolver clamar, para resolver buscar, para resolver ir ao Senhor e falar: Senhor, nos livre do que está acontecendo. O povo esperou por 30 anos. Então, quando o povo lembrou do Senhor, do seu Deus, e começou a buscá-lo, e começou a clamá-lo, Deus fala aqui: eu ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Fala, Beth. Esse é o maior capítulo do livro de Atos, né? Então, o objetivo de Estevão aqui é os propósitos dele, né? Eu tenho anotado aqui, são 3. Moisés e o templo nunca foram essenciais, e isso ele tenta provar. 2, mostrar que através da história do cristianismo, tudo está se repetindo. A incredulidade dos judeus para com ele e para com Jesus faz parte da mesma atitude histórica que eles tinham. E 3, ele queria mostrar que os judeus sempre rejeitaram aqueles que Deus tinha enviado. O que eu acho interessante no livro de Atos, o tempo todo o texto diz que ele era cheio do Espírito Santo, né? Então, assim, a defesa de Estevão, do 2-8, Abraão e os profetas, né? Abraão e os patriarcas. Aí, do 9-19, José e os egípcios. Do 20-44, Moisés e Êxodo. E do 45-50, Davi, Salomão, o templo e a monarquia. Então, que o método dele era resumir a história bíblica de Abraão até Salomão, que vai de Gênesis a 2 Reis. Então, ao longo dessa história, ele faz algum comentário chamando a atenção para a incredulidade de Israel, e ele termina fazendo uma aplicação que deixa o Sinédrio furioso a ponto de matá-lo. Seus incrédulos, né, que nós vamos ler lá no 51-53. Só um spoilerzinho, tá bom? Para não deixar você falando sozinho, aí a Beth tem que falar um pouco. E aí eles tampam os ouvidos, né? Não querendo ouvir mais o final do sermão. E vão até eles e o apedrejam até a morte. E entre eles está Saulo de Tarso. Um spoilerzinho aí, vai lá. É bem interessante porque esse aqui é o próprio Estevão fazendo a sua defesa, né? Até aqui. E aí, o que a gente tem nisso daqui que é bem legal? Você conhece a sua história e a palavra para se defender?
Ele conhecia. E ele estava sendo acusado Boa de pergunta. negar Tem que ser isso. boa para meditar dia e noite, hein? Ele estava sendo julgado por negar o que ele está acabando de mostrar que não, ele conhece a história e ele não está negando ela. 35. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com essas palavras, que o nomeou líder e juiz. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhe levantará dentre dos seus irmãos um profeta como eu. Isso aqui é bem interessante porque até hoje, né, as pessoas julgam isso. Falam que se Jesus é um profeta como Moisés, por que que ele refutou a lei? Por que que ele descumpriu a lei? Por que que ele jogou a lei de lado? E isso é um engano. Jesus não jogou a lei de lado. Jesus cumpriu a lei e a lei continua sendo necessária. Ela só não é mais salvação. 38. Ele estava na congregação, no deserto, com um anjo. Ele falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no. Em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduza, pois este Moisés nos tirou do Egito. Não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra à sua mão, em honra aos que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e as estrelas de seus deus Refã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que foram feitos segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Cara, isso aqui é muito massa. De acordo com o modelo que ele tinha visto. Consegue entender que Moisés viu o tabernáculo? Não foi só, às vezes eu tinha assim na minha cabeça, né, que Deus falava para Moisés, olha, eu quero que seja assim, eu quero que seja assim. Não. Deus deu a visão para Moisés. Moisés constrói um tabernáculo no meio do deserto, do jeito que ele Éder, então foi diferente da arca que ele fez lá com Como assim? a arca, ele determinava como era. Ele tinha visto a arca, será? Provavelmente também. Mas eu nunca vi essa parte. Você despertou curiosidade aí. Provavelmente também, mas eu também nunca tinha visto que ele tinha visto o tabernáculo, né? Não, também não. Provavelmente sim, Deus, a intimidade de Moisés com Deus. Você sabe uma coisa que às vezes a gente não percebe e não vê? Mas lá em Êxodo tem uma situação lá que a gente passa muito rápido, porque são duas linhas. Mas fala assim que Moisés
Josué e os 70 anciãos que estão com ele ali naquele momento, acho que são 70 ou são 12, não lembro a quantidade. Mas Você os está com a anciãos, NVI? Você está com a NVI? tô, Tá. com os anciãos que estão ali com ele, eles sentam para comer com Deus. Eles sentam à mesa, eles participam de um banquete com Deus. Então eles transcendem aquele momento ali no monte e eles vão como se fosse ao terceiro céu, senta na mesa do banquete do Senhor e come com ele. Consegue entender isso? Só que isso passa muito rápido e a gente não para pensar no que aconteceu. Deus esteve no meio, sentou para comer com eles. Deus levou Moisés ao ponto de fazer Moisés enxergar o tabernáculo e provavelmente também a arca. Assim como Deus fez Davi ver Jesus sendo crucificado. Assim como Deus fez Davi ver o Senhor sentado do lado do pai dele e Deus falando, ó, eu vou julgar a terra para te dar. Eu vou limpar ela para você. Consegue entender essas coisas? E Davi viu Jesus falando, eu sei que o meu pai não me deixará o meu corpo apodrecer no túmulo. Ele vai me ressuscitar para que eu tenha essa vida eterna ao seu lado. Cara, então Deus faz e fez e vai fazer coisas incríveis. Mas é necessário haver uma busca. Moisés ia de encontro com Deus todos os dias. Moisés subiu ao monte e conta que Moisés ficou 6 dias parado do lado de fora da nuvem da glória do Senhor em silêncio. E Deus do outro lado também em silêncio. Só no 7º dia Deus falou, Moisés, entra. Está lá em Êxodo também. Então, cara, isso é intimidade. Davi buscava o Senhor de dia e de noite. E Davi era rei, Davi estava em guerra, e mesmo assim ele tinha tempo para buscar o Senhor. E hoje a gente vive dando desculpa para não fazer isso. É maravilhoso, cara, é incrível. Vamos lá, 45. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué. Quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Isso aqui é para a glória de Deus, porque não foi o povo que expulsou, e sim foi Deus que expulsou diante deles, porque o povo de Israel não tinha condição nenhuma de vencer aquelas batalhas. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Você sabe por que Davi tinha o desejo de criar uma habitação para o Deus de Jacó? Porque se você prestar atenção nos Salmos, tem uns Salmos que agora não vou lembrar qual, mas Davi fala que ele vê o Senhor no seu templo. Ele vê Deus na cidade celestial, na Jerusalém celestial, e ele vê o Senhor dentro do seu templo. E ele fala, cara, se, primeiro, Jerusalém não chamava Jerusalém, provavelmente era outro nome, era Salém. Jerusalém tem o nome de Jerusalém, muitos teólogos dizem que isso aconteceu porque Davi viu Jerusalém celestial. E ele quis trazer para a terra a Jerusalém na terra. E ele quer fazer o que dentro da Jerusalém, que ele considerava ser a mesma que Deus tinha criado no seu terceiro céu? O templo. Então, cara, se o Senhor, o meu Deus, a quem eu busco e temo, me permitiu ver o seu templo na sua glória, eu também vou construir um templo para ele aqui. E isso é incrível, isso só acontece para quem busca. 47. E aí mais foi Salomão quem lhe construiu a casa, e a gente sabe por quê. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta.
O céu é o meu trono. Caraca. E a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar no descanso? Não foram minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Sempre resistem ao Espírito Santo. Até hoje as pessoas fazem isso. Elas, em vez de buscar e aceitar o Espírito Santo, elas resistem. E é muito fato, e é triste isso, como as igrejas apagaram o Espírito de dentro da igreja. Eu acredito que a gente estava até estudando esses tempos atrás. O nosso culto, a nossa vida, ela tem que ter um equilíbrio. Ela não pode ser totalmente espiritual, mas também não pode ser totalmente racional. Ela tem que ter um equilíbrio, ela tem que ser espiritual e ela tem que ser racional. Só que a gente vê hoje muitas igrejas que quer ser tão espiritual que se perde e outras que quer ser tão racional que também se perde. O amor esfria, o espírito some. E na outra, a quer ser tão espiritual que começa a haver confusão. E essa confusão faz o espírito vazar também. E aí os demônios usam dessa confusão para confundir mais ainda as pessoas. Então é necessário equilíbrio. Equilíbrio. E aí a gente tem aqui, ó, sempre resistem ao espírito. 52. Qual... 51, as expressões aqui usadas por Estevão, eu estou lendo o comentário da King James, tá? Que eu achei interessante. As expressões usadas por Estevão vão condenar Israel por incredulidade e desobediência, duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Eram comumente empregadas pelos profetas do Antigo Testamento. Essa linguagem foi também adotada por Paulo, ao afirmar que os judeus incrédulos confiavam em sinais exteriores em vez de buscarem corações transformados. Então, Paulo, ele pode ter sido influenciado pelo discurso de Estevão, uma vez que estava presente, lá em Atos 7:58, aqui, né? E o 8:1. Contudo, a influência mais evidente foi no Antigo Testamento. Então, aqui já está se repetindo. Né? Sim, ele vai firmando, né? É que Paulo também, eu acredito que ele foi influenciado pela ousadia e autoridade de Estevão. Porque Paulo, ele era o mestre do Sinédrio, então ele conhecia toda essa história. Assim como para quem Estevão está falando. Uhum. E isso é bem interessante, porque é por causa do que aconteceu aqui do 51, né? Que é Deus chamando o povo de rebelde e obstinado. Deus chama seu povo de prostituta. Deus fala, cara, vocês me traíram. Vocês resistem ao Espírito, e por isso o povo de Israel foi condenado. Só que, cara, a promessa de Deus a Abraão nunca foi deixada de lado. Mesmo Deus condenando aqueles que se perderam, Deus ainda separou um povo. E aí a gente vê até hoje uma tribo que existe há mais de 5.000 anos. Você conhece alguém na história, alguma tribo que persiste há mais de 5.000 anos? E aí a gente quer falar que existe a Israel, que nós somos a Israel. Cara, não é. Nós somos a igreja, nós somos o povo separado e escolhido por Deus. Mas Deus não abandonou Israel.
Israel continua sendo a menina dos olhos de Deus, continua sendo aquele povo que Deus quer como sacerdote, continua sendo a noiva do Senhor. Israel continua sendo o povo escolhido. Mas Israel cumpriu-se nos discípulos o que Deus queria de Israel, que Israel fosse sacerdote de todas as nações. E isso se cumpriu nos discípulos. E por isso nós estamos aqui hoje lendo essas histórias e cumprindo o evangelho do Senhor. Isso é maravilhoso. Percebe aqui que o método dele é resumir a história bíblica de Abraão até Salomão, que vai de Gênesis a 2 Reis. Esse capítulo aqui, ele dá um resumo geral, né? É bem legal. Conta toda a história, né? Ao longo dessa história, ele faz algum comentário chamando a atenção para a incredulidade de Israel, e ele termina fazendo uma aplicação que deixa o Sinédrio furioso, a ponto de matá-lo. Ele fala, seus incrédulos, né? Nós vamos ler ali, de 51 a 53. E aí eles tampam os ouvidos, né, não querendo ouvir mais o final do sermão. Aí vão até eles e apedrejam até a morte. Eita, eu tô falando adiantado. Não, deixa quieto, vai, é um spoilerzinho. 52. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Então, a gente vê, vou concluir, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Então, a gente vê o Senhor o tempo todo mandando profetas durante todo o Antigo Testamento para dizer para Israel, desperta Israel, acorda, vocês estão fazendo coisa errada. Vocês estão tropeçando, vocês estão caindo. E o que acontecia com os profetas? Eram mortos, eram perseguidos, não eram ouvidos. Porque se você parar para pensar, quando a gente vai lá em Paulo, quando ele fala que qual é a função do profeta? A função do profeta é exortar, a função do profeta é mostrar o caminho, é mostrar à liderança que o que ele está fazendo é errado. É a mesma função do verdadeiro apóstolo. E o que a gente não tem hoje dentro das igrejas, apóstolos, verdadeiros apóstolos, não estou falando desses nominais, e profetas, verdadeiros profetas também, não esses que ficam adivinhando identidade e RG das pessoas. Não foi para isso que Deus levantou um profeta. Levantou para edificar a igreja, para exortar a igreja e colocar ela de volta no caminho. Mas aí o que faz? O que um cara desse faz com um pastor que não quer um cara desse? Com um pastor que adora as ovelhas debaixo dos seus braços, que não cria as suas ovelhas para crescerem e se tornarem outros pastores e levarem o evangelho para os outros lugares. Ele limita aquilo ali. Então ele usa da palavra, ele usa do evangelho para que as pessoas fiquem ali. Quantos de vocês já não ouviram? Não vá em outras igrejas, porque se você for em outras igrejas, você vai estar traindo a sua igreja. Cara, que absurdo! Que absurdo! Somos irmãos. E quando isso acontece, é medo de perder o rebanho, porque esse rebanho engorda o pastor. Lembra que a gente leu em Ezequiel? Ah, de vocês pastores que usa do rebanho para engordar, que mata o rebanho, tosqueia o rebanho para vontade própria. O rebanho, por sua causa, vai ser espalhado. E aí Deus fala que eu vou ter que vir e recolher este rebanho. Porque vocês, pastores, vocês que foram escolhidos para cuidar do meu rebanho, dispersou eles e maltratou eles. E aí Deus ainda fala das ovelhas gordas, que pisa na água, que estraga a água para que as outras não comam. Então não é só os pastores que têm essa responsabilidade de afastar as ovelhas do aprisco, e sim as ovelhas gordas também. Então, muitas vezes a gente está cheio de conteúdo, a gente se acha o
Eu sou líder de célula, eu sou supervisor de célula. Cheio de si, né? Cara, e daí você está fazendo o que é necessário? Não estou falando mal de todos, entendam, porque existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Existem pessoas, cara, que realmente a sua vida você vê que ela é entregue ao evangelho. E existem pessoas que manipulam o evangelho para Acho que eles manipular. querem tirar o lugar de Deus, o grande eu sou, né? Eu sou. Eles querem falar. Você sabe o que é o falso pastor? O falso pastor é aquele cara. Imagina a cena: você com a sua noiva num banquete. E aí você contrata um cara para tocar violino, porque você vai pedir a sua noiva em casamento. E aí, de repente, esse cara que está tocando violino, que é o cara que vai conduzir este momento, começa a flertar com a noiva. Começa a querer tirar a noiva do noivo. Então a gente tem hoje falsos profetas e falsos pastores. Qual é a função deles? É tirar a noiva do noivo. Então a gente tem pastores, líderes, padres, obreiros, apóstolos, quem você quiser de líder, flertando com a noiva. Que absurdo! Em vez de preparar a noiva para o noivo, ele está flertando. Por quê? Porque ele quer a noiva para ele. Porque a noiva faz ele se sentir bem. A noiva faz ele enriquecer. A noiva faz ele ficar gordo. A noiva faz ele se tornar um grande líder. Você está flertando com a noiva de Deus. Consegue entender o absurdo? Consegue entender essas coisas? Então precisamos parar com isso e entender que o evangelho é feito para levar e para transformar, e precisa ser exortado, e preciso muitas vezes pegar a varinha, dar uma na perna da ovelha ali para ela voltar para o rebanho. Mas o interessante é que o pastor, quando ele bate na ovelha, para a ovelha voltar para o caminho, ele pega aquela ovelha e carrega ela por um bom processo até ela ser curada. Olha, cara, é maravilhoso quando Deus usa este exemplo de pastor e de ovelha, deste cuidado que Jesus tem com o seu povo. É isso. E é maravilhoso quando Jesus, a gente leu lá em Mateus, que ele agradece pelas suas ovelhas que estão ali, que ele está falando dos judeus, dos hebreus, e agradece pelas ovelhas do outro aprisco que virá para ele. Isso está, se eu não me engano, acho que é João 17, quando ele está fazendo a oração. Cara, então ele está cuidando, ele nunca abandonou Israel. Deus nunca abandonou Jerusalém. Precisamos entender isso e interceder por isso. E compreender que pelo coração endurecido deles, a gente vai achar isso em Romanos 11, nós tivemos a riqueza de conhecer Jesus. Você imagina quando eles estiverem na plenitude de entender que eles são o sacerdócio real de Deus e que a função deles, que era de levar o evangelho a todas as nações, na verdade eles cumpriram, estão cumprindo aqui, porque quem levou o evangelho a todas as nações começou com os judeus. Eles estão cumprindo o sacerdócio. Só que é diferente do sacerdócio que a gente vê em Êxodo, Levíticos, do Antigo Testamento. É um sacerdócio, segundo, isso eu estou criando, tá? Isso eu não achei em nenhum lugar na Bíblia. Mas é o sacerdócio segundo Jesus. É um sacerdócio de liberdade, de transformação, e que agora é para todos. Para a gente ir caminhar para o final. O apedrejamento de Estevão. 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, de novo, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus.
Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Eu sempre achei que Estevão tinha visto o céu aberto quando ele já estava sendo apedrejado. Olha como a gente ouve histórias e muitas vezes se engana. Eu também achei isso. Eu sempre achei, e Estevão viu o céu aberto dentro do sinédrio, ainda quando ele estava sendo julgado. Quando eles, porque aqui, ó, eles ficaram furiosos e rangeram dente. Cara, se a gente conhece o judeu, não só ficaram furiosos e rangeram dente, mas eles ficaram blasfêmia, ficaram gritando ali loucamente, né? Então Estevão, cheio do Espírito, olha para o céu. E o mundo natural que a gente conhece se abre e ele tem os olhos que Adão tinha no paraíso, de olhar para cima e não só ver o azul ou o escuro como a gente vê, mas ver o trono de Deus e ver o Filho do Homem, ver Jesus em pé à direita de Deus. Tipo assim, filho, tô te esperando. Porque você tem fé. Eu já sei o que vai acontecer. E você é merecedor de estar aqui comigo. Cara, isso é maravilhoso. É o que eu falei ontem. Será que a gente tem medo de ter o privilégio de ser um mártir do Senhor? Cara, morrer por Cristo não é pesar, é privilégio de poucos, de poucos. Até quando a gente vai ter mais prazer pela nossa vida do que pela de Cristo por nós? E aí a gente tem aqui, cara, Estevão, cheio do Espírito, tendo os olhos abertos, assim como Adão e Eva tinham no paraíso, quando ainda não tinham pecado, que eles olhavam para cima e viam os anjos adorando ao Senhor. Tinha a visão aberta do mundo espiritual que é tão físico e tão palpável quanto o nosso. Mas o nosso pecado, na verdade, o pecado inicial de Adão fez tudo isso se perder. Só que aqui Deus prova que isso existe ainda, que isso está ali. Só que é necessário estar cheio do Espírito, é necessário estar buscando Ele verdadeiramente todos os dias com temor e ansiedade. Isso é maravilhoso. 57. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no por fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Aonde estamos firmados? Quando a palavra fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a gente consegue ver aqui com o testemunho de Estevão, que tinha acabado de ser escolhido um dos 7 para cuidar da igreja de Jerusalém com ousadia, pregando o evangelho, incomodando aqueles que não queriam acreditar,
sendo entregue para pessoas, para o seu próprio povo. Eu acho interessante que quando ele faz essa defesa dele, ele fala, né, que o povo perseguia o seu próprio povo, lutava contra o seu próprio povo, seus próprios profetas, os seus próprios irmãos. E aqui a gente está vendo a história se repetir. Por zelo demais, esquecem de ouvir o Espírito, resistem ao Espírito. E aí a gente tem um testemunho assim maravilhoso de um jovem que se entrega ao Senhor e ele usa as mesmas palavras de Cristo na cruz. Senhor Jesus, receba o meu espírito. E Senhor, não os considere culpados deste pecado. Não os consideres culpados deste pecado. E enquanto a gente, muitas vezes, com a nossa igreja fácil, simples, sem perseguição alguma, quando somos confrontados de nossos pecados ou de nossas escolhas erradas, murmuramos contra a igreja, murmuramos contra o líder, trocamos de igreja, não, ou então pior, deixamos até de ir. O quanto o nosso coração está voltado no Senhor. O quanto o nosso espírito está entregue ao Senhor. Precisamos voltar. Não a ser o que era nessa época, isso passou. Mas precisamos de um renovo do Espírito Santo, sabe? Precisamos voltar a estar cheios do Espírito. Assim como todos os discípulos, assim como Estevão se apresenta aqui. E você começa a perceber que ele sustentou e suportou tudo isso porque estava cheio do Espírito Santo. Gente, não tem como enfrentarmos, entendermos ou suportarmos o que está por vir se não estivermos cheios do Espírito Santo. É o segredo, né? O segredo para a vida toda, para tudo. E o Espírito Santo só tem um lugar que você compra ele. Lembra que Jesus fala em Apocalipse? Vocês deveriam buscar ouro e azeite de mim. Se a gente transcrever algumas passagens, muitas vezes quando fala disso, o que é importante? Só tem um jeito de comprar o Espírito Santo, é buscando ele, é se prostrando, é se entregando. Eu falo comprar, às vezes dá até um jeito errado de se dizer, né? Mas é só para entender que quando a gente tem a parábola das 10 damas de honra ali, se a gente considerar o azeite como o mover do Espírito, o azeite ser nós cheios do Espírito, se a gente trazer isso, quando elas falam, saiam e vão comprar azeite para vocês, esse azeite que elas compram, elas acham em algum lugar, não vou entrar nesse momento, nesse mérito agora, mas é um azeite estragado. Não é o Espírito Santo. É vencido. Que ao ponto do noivo falar, não te conheço, vocês não podem entrar no banquete. E é interessante que não é um servo ou qualquer outro que está no portão recebendo, é o próprio noivo que vai falar, olha, não te conheço, você não vai participar da festa, você não vai participar da bodas. Aí eu entro numa assim, isso dá muita discussão, mas considerando que as 10 tinham o convite para estar na festa, considerando que as 10 são igrejas, são a igreja do Senhor, considerando então que todas podiam entrar, então significa, eu posso trazer isso é só conjectura,
mas que vamos trazer para uma linguagem assim, que as 10 foram salvas, porque as 10 creram em Cristo. Consegue entender? 10, essas 10 estavam livres da ira de Deus no juízo final. Mas se ele fechou a porta, e aí? Escuta, vou chegar lá. As 10 aceitaram a Jesus. Isso, lógico, e pode ser de outro jeito também, do como você está pensando. Mas eu penso assim, que as 10 aceitaram. As 10 estavam esperando o noivo. As 10 foram convidadas para festa. Isso é importante. Para o noivado, para o banquete. Mas, se a gente trouxer... Eu tenho isso no meu coração e tenho essa certeza que as bodas do Cordeiro que está em Apocalipse não será para todos. Entende? As bodas do Cordeiro não será para todos que foram salvos, e sim para os amigos de Jesus. Então, o que acontece aqui? O que eu vejo naquela passagem, trazendo para o que a gente leu, que é sobre estar cheio do Espírito e ter relacionamento? As 5 que eram prudentes, que estavam cheias do azeite, elas passaram a vida toda se enchendo desse azeite, se preparando para o noivo, vivendo para o reino, levando, sendo uma árvore frutífera, obedecendo, levando a palavra, fazendo o que Deus fala, tendo intimidade com o Senhor. As outras 5, elas vão ser como o ladrão da cruz, que tem o acesso à salvação, que foi salvo, que está livre da ira do Senhor, mas nada mais fizeram. É aquelas pessoas que continuam todo domingo indo na igreja, é aquelas pessoas que realmente têm uma vida íntegra, é aquelas pessoas que louvam ao Senhor, que têm a certeza da sua salvação, que estão acomodadas ao ponto de não ter mais azeite no momento do noivo. Então, não é que essas 5, eu tenho outra teoria também, mas vamos colocar dessa forma do Espírito. Não é que essas 5, elas não foram salvas, e sim elas não sentam na mesa do banquete. São como os... Ele não fechou a porta? Sim, Não reconhecia? mas eu só estou querendo colocar a ideia da festa, de ter intimidade. O que tua intimidade com o Senhor vai levar você a estar próximo do noivo. Ele fechou a porta e elas não participaram da festa. Ele falou em verdade, lhe digo que não as conheço. Então... Se ele não a conhece, como que ele vai levar para o reino? Não, Beth, não é disso que eu quero falar. Ah, tá. Então eu estou fazendo uma mistura. Não, você está certa também. Só que eu estou querendo te dizer que, presta atenção, muitas pessoas se dizem cristãs e não conhecem Jesus. Sim. Mas em algum momento da sua vida, elas o aceitaram. Vou te dar um exemplo. O ladrão da cruz está salvo? Ah, Ele conhece Jesus? não, ele só teve uma oportunidade ali. Mas está salvo. Conseguiu salvo. entender onde eu quero chegar? É, porque foi no final. Mas se ele se perdesse no caminho, aí já era. Mas aí eu já não estou falando dos perdidos. Eu acabei de falar para você, eu estou falando das pessoas que vão na igreja todo domingo. Essas pessoas ainda podem se perder. Sim, mas eu não estou falando que elas se perderam. Estou falando que elas chegaram no final crendo em Cristo. Mas elas não conhecem Cristo. Assim como o ladrão da cruz. Isso me causa uma ira no meu coração. Agora entendi o que você está dizendo. É a mesma coisa, né? Das pessoas. O ladrão foi a mesma coisa das pessoas que estão dentro da igreja, mas não querem, só estão lá por estar. Não tem o Espírito Santo, não busca, não. Elas estão salvas, porque elas creram. Entende? Mas elas não continuaram. Não, eu não falo que elas estão salvas, não.
Porque se elas se perderem no caminho, meu amigo, aí ela vai falar, mas Senhor, eu profetizei, eu falei no teu nome. Ele vai falar, apartai-vos de mim que não vos conheço. E aí? Então, mas eu não quero entrar nessa parte. Essa parte não tem como não entrar. Mas eu não quero chegar a esse ponto de perder, porque eu não estou falando daqueles que vão se esfriar, apostasar e perder a salvação. Eu estou falando daqueles que realmente são salvos. Tá bom. Mas eu vou te falar uma coisa. Aqueles que namoram, têm intimidade? Olha, eu tô falando, tecnicamente não é para ter, certo? Intimidade e conhecimento. Eles não, estão namorando para se Então, conhecer. quem namora, tecnicamente, não tem intimidade, porque a gente, vamos trazer para o contexto bíblico. Não conhece. Conhecer, dentro do contexto bíblico, significa intimidade, relacionamento, certo? Sim, sim. Então, quem namora, não tem intimidade, não conhece. Uhum. Então, o que eu vejo? Eu, Éder, tá? Trazendo para mim. O que é quando Jesus fala assim, afasta de mim porque eu não te conheço? Porque nunca tivemos intimidade. Sim. Mas, pela minha graça, sendo Jesus, pela minha graça, pelo meu sangue derramado, e por você ter acreditado nisso, ter começado um relacionamento, um namoro comigo, você foi salvo. Você está livre do inferno, você está livre da ira do Senhor. Mas entrar no meu reino, quando eu falo reino, eu não estou falando do mundo todo. Eu estou falando da cidade celestial, do templo, do local santo, da mesa do banquete do rei. É que a gente, muitas vezes, por muito tempo, a gente foi ensinado de que as bodas do Cordeiro é para todo mundo, e não é. Porque lá em Apocalipse fala, eu não vou lembrar aí qual, mas em uma das igrejas ele fala assim, se você fizer isso, você terá o convite para participar da boda do Cordeiro. Convite é diferente de ter a entrada para entrar. Você vai ser convidado. Você vai convidado, mas se eu te convidar para uma festa e você não tem roupa adequada, alguém vai te barrar ali, você não vai estar preparado. Se for como um mendigo, você vai entrar na minha festa? A gente tem uma parábola que acontece isso. Que o cara, o dono da festa convida todo mundo, o cara resolve não pôr a roupa certa e ele é expulso da festa. Então. Mas não tinha nem azeite, você não tem azeite para entrar. Mas você consegue entender que eu estou falando das bodas, que eu estou falando de galardão, que eu estou falando de hierarquia, que eu estou falando de um reino onde existe um rei e que haverá outros reis reinando junto com ele sobre a soberania dele e outros senhores. Eu gosto de visualizar isso. Pensa um filme de guerra medieval. Pensa ali no cara da espada lá que tirava lá, do rei Arthur. Ou qualquer rei, qualquer reinado que a gente imagina que tem um castelo aonde tem um rei. Esse rei vai dar uma festa. Todos que vivem no seu reino participam da festa? Não. Só os convidados. Que geralmente, quem são os convidados? As pessoas mais próximas. Ou então, os reis de outros reinos. Os senhores dos seus senhores. E como que a gente identifica esse tipo de pessoa? Eu gosto muito de usar o ladrão da cruz, porque ele é o exemplo mais claro de que a salvação pode acontecer no último momento e ele estar livre da ira e do inferno. Eu não gosto de falar do livre do inferno, porque foi por muito tempo pregado e para nos deixar com medo do inferno. E, na verdade, o que a salvação nos livra é da ira do Senhor no fim dos dias. Da ira de Deus. Então, o ladrão da cruz, ele não fez nada, ele não é digno de estar na festa. Mas ele foi liberto da ira de Deus. Então, o que eu considero? Eu considero, que legal, essa Bíblia vai me ajudar. Eu considero aqueles que reinaram com Jesus, que foram convidados na festa, e o ladrão da cruz, o resto que não fez nada, em volta. Consegue entender? Por que, Éder? Por que isso? Porque não é justo o ladrão da cruz estar sentado na mesma mesa que Paulo, ou que Estevão, ou que qualquer discípulo. Mas o ladrão da cruz foi salvo.
E onde que ele vai sentar? Na mesinha dele, lá na casinha dele, lá longe do castelo. Mas ele não terá a morte eterna. Então, quando eu vejo isso, quando eu tô conjecturando aqui sobre, como eu falei para vocês, eu estava só trazendo uma analogia sobre as noivas. E eu acredito também que essas 5 não entrarão, porque, na verdade, eu tenho uma outra ideia disso, porque se elas saem para comprar azeite e o noivo já tinha chegado, significa que elas tiveram que pôr a marca da besta para poder comprar. Uhum. Mas não era nisso que eu queria chegar. O que eu queria chegar quando eu estava falando sobre isso é estar cheio do Espírito. É ter intimidade com o noivo. Não, a gente está voltando para Mateus. Vamos embora para Atos. Então, quando a gente tem intimidade com o noivo, estamos cheios do Espírito, que é o que a gente viu aqui em Atos com Estevão, então a gente vai ter intimidade com Jesus. Tudo isso veio para isso, para que a gente conheça o noivo, ao ponto de ser como Estevão, estar tão cheio do Espírito, que o que acontecer com essa carne não me importa. Verdade. Entende? Mas, quando não estamos cheios do Espírito, mas em algum momento da nossa vida ao Senhor Jesus, nos entregamos, mas vivemos uma fé rasa, como Ezequiel, acho que é Ezequiel, que só molha a planta dos pés na água, ou então que essa água chega só até no joelho. Cara, tem muito mais. É o que eu falo, é um tema que eu tenho na minha cabeça. Não seja apenas salvo. Existe muito, 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 muito mais além da salvação. Só que por muito tempo a igreja não ensinou isso para as pessoas por medo de perdê-las, por medo de confundi-las. E é o que está acontecendo aqui. É uma discussão que é difícil de compreender. E isso é um processo. Para entender isso, já faz 3 anos que eu tenho estudado em cima disso. É entender salvação, graça e reino em momentos diferentes da nossa vida. E que o reino de Deus é muito mais do que só apenas salvo. Quando Jesus fala, e eu estou pegando coisas que estão na Bíblia, é só pesquisar depois. Quando Jesus fala que ele é Rei dos Reis, quando ele abre lá no final o livro das obras, e aí a gente é enganado, porque, e não é mentira, né? A salvação não vem pelas obras. Aí quando a gente ouve isso, olha como o nosso cérebro é enganoso e como o Espírito muitas vezes nos engana. Quando a gente ouve assim, a salvação não é pelas obras. Uhum. Verdade. Pura e santa. A salvação não é pelas obras. Mas quando a gente é folgado, a gente fala, então eu não preciso fazer obra nenhuma para ser salvo. Pois é. Vou ficar aqui, vou cumprir o ritual que eu aprendi. Todo domingo eu vou na igreja. Tá errado. Vou comprar minha bibliazinha básica. Vou lê-la de vez em quando. Talvez eu compre um devocional. É como eu quero Jesus, mas não quero fazer o que ele manda. Ele fala, ide, sai, né? Vai falar de Jesus. Mas isso, Beth, é ser salvo. Aí quando a pessoa é salva e ela começa a falar, cara, eu acho que tem algo mais. Vou começar a orar. Vou comprar uma Bíblia de estudo, vou entender. Mas será que essa pessoa não entende que quando você ama alguém, você quer fazer o que a pessoa gosta? Mas elas não entendem que amar, estar apaixonado são coisas diferentes. Então. Quando a gente aceita Jesus, a gente está apaixonado, né, cara? É aquele fogo e tal, mas a paixão é lá. Acaba. Ô, Beth, se até os apóstolos o Senhor mandou ir e eles ficaram parados lá, tiveram que meter uma pressão para eles começar a espalhar, e eles conviveram com o Senhor. Então imagina para nós, 2000 anos depois ali, escutando em plena a palavra. graça, né? Tá aqui tudo numa boa, não tem martírio. E aí é que o pessoal senta mesmo no banco, né? Uma coisa que eu tô vendo aqui é que assim, e que acredito que a visão do Éder seja o seguinte: você tem, como ele já falou, né?
Você tem a salvação e você tem a salvação e o reino. Muitas igrejas hoje, como ele também já falou, visa só a questão da salvação. Ó, salvação, salvação. Então, toda pregação, usando a própria palavra do Senhor, é em cima de salvação. E o que o Éder está trazendo aqui é um pouco além, é reino, é salvação e reino, né? Então, se a gente pegar esse exemplo das 10 damas de honra, se a gente olhar pela questão da salvação, ela faz sentido. É como a Beth está falando, não, mas espera aí, o noivo barrou, falou que elas não iriam ceiar com ele. Então, na visão da Beth, é o seguinte, olha, essas 5 não foram salvas, quem foram salvas foram as 5. E é uma visão que está tudo certo, mas é uma visão apenas na visão salvação. O que o Éder está trazendo é uma visão também possível de aplicação da participação do reino. Da participação do reino. Da mesa, né? 10 conheciam o Senhor. Tá, vou parar de brigar com o Éder, tá bom. É só uma questão de aplicação, ou seja, você expande um pouco mais as suas possibilidades e os seus entendimentos, sabe? Eu penso que é isso que o Éder está trazendo aqui, não é isso, Éder? Sim. É porque... Então, aí nós podemos entender que nós não podemos brincar nem com a nossa salvação e nem com a nossa mordomia cristã. Uhum. Mas, Beth, me fala, quem sabe o que é mordomia cristã? Oxi. Você fala oxi, mas, por exemplo, ó, eu vejo você uma pessoa que conhece o evangelho há muito tempo. Mas muita gente, se você falar sobre mordomia cristã, não tem ideia do que você está falando. Ai, meu Deus. Primeiro, não é ensinado na igreja. Já ouviu alguém falar que somos mordomos? Primeiro, não, verdade. Outra coisa, na nossa cultura aqui, Brasil, raramente alguém sabe o que o mordomo faz. É verdade. Então, tipo assim, aí quando a gente lê aquela passagem, aquela parábola sobre o mordomo fiel, passa sem nem entender o que quer dizer aquilo lá. Mas por que somos mordomos? E olha, isso está em Gênesis 1:26. O mordomo é aquele que governa e administra as coisas do seu senhor. Uhum. Então, Deus, soberano e maravilhoso, criou a terra e deu ao homem para que o homem governasse, reinasse e administrasse tudo. E o que o homem fez? Falar, toma aqui, Satanás, faz você porque eu não quero. Negligente. Ele é estéril, né? Negligência produz esterilidade. Então, até hoje, a nossa carne, por causa do pecado, o primeiro pecado, o pecado original, ela quer se afastar de Deus. E uma das maneiras, se vocês viram um vídeo lá do cara falando sobre isso. Eu queria achar o primeiro, depois você manda para mim, que eu não consegui achar. Ali já era o 2. Ah, sim. Mas não era sobre ele que eu tava falando, que eu pensei. Eu pensei daquele cara que é um negão com um bebê no colo dentro de uma igreja falando: se eu fosse o diabo, o que eu faria? Eu quero esse aí. Eu influenciaria as crianças. Tem uma parte desse vídeo que ele fala assim: ir à igreja? Não, você pode ir na igreja todo domingo. Pegar sua Bíblia, ir para a igreja, ir lá adorar a Deus. Mas de segunda a sábado você é meu. Isso. Isso é forte, hein? Então, o que acontece? É isso que a gente tem hoje. Uhum. Aí, a gente tem... onde que eu queria chegar? Então, a gente tem a salvação. E aí você começa o quê? Buscar ao Senhor. Fala, não, tem algo mais. Vou ler mais a Bíblia. Vou participar de um grupo de oração. Vou estudar um pouco mais. E aí você conhece a graça. Uhum. Aí a graça, vem um derramar do Espírito sobre você, sobrenatural. Você fala, caraca, o que é isso? Tem algo a mais. E aí você começa a buscar Deus de tal maneira que ele começa a te apresentar o reino. Aí você começa a pensar assim, como assim? Nunca ninguém me falou que eu precisava fazer as coisas para herdar o reino. Cara, e você imagina comigo, Jesus fala que haverá reis junto com ele reinando na terra.
haverá senhores. Então, isso traz o quê? Autoridade e hierarquia, certo? Assim como os anjos. Como que ele vai distribuir essa autoridade e essa hierarquia lá? Já parou para pensar sobre isso? Ele vai pegar aqueles que aqui em vida fizeram o que tinha que ser feito. O galardão. As recompensas. Então, tipo assim, vou dar um exemplo assim para a gente Vamos falar as pedrinhas na coroa. conseguir entender. Quanto mais pedra na coroa, mais autoridade você vai ter no reino de Deus. É igual José, por exemplo. O José virou governador do Egito. Quem era o único que estava acima dele? O rei. E como que José conseguiu isso? Mostrando o que ele era capaz de fazer. Imagina se José, ao invés de fazer o que ele fez, que foi espetacular, a maneira com que ele administrou o Egito. Imagina se, em vez disso, ele resolvesse não fazer. Ou então, simplesmente negligenciar. Um pega, outro não pega. Ou então, em vez de colocar no cilindro, eu vou comer, ou então eu vou vender, eu vou enriquecer e dane-se os outros. O que ia acontecer no tempo de fome? Ele ia ser morto. Concorda comigo? Mas por ele ter sido... Cara, olha que maravilha, cara. Deus é muito bom porque ele vai abrir na nossa mente. Por ele ter sido fiel a Deus, primeiramente, e obediente ao faraó e ao que Deus tinha trazido para ele, por ele ser um cara honesto, obediente e fazer o que precisava ser feito, não só ele, mas toda a sua família foi salva. Cara, olha que maravilhoso. Ao ponto, olha que incrível, ao ponto do faraó, considerado Deus na terra, né? Vamos trazer para a cultura egípcia, ele era o deus Hórios na terra, considerado autoridade suprema para os egípcios, e ele se achava, né? Falar, cara, eu quero conhecer seu pai, traga ele aqui. Olha a influência de José. E não foi porque José ficou sentado fazendo nada. Então, quando a gente começar a pôr na nossa cabeça que o reino de Deus que acontece? Deus é muito bom nisso também, porque se ele deixasse escrito, a gente ia fazer pela troca. Mas ele não deixa escrito como será o seu reino. Mas ele deixa ali, ele vai deixando detalhes durante toda a Bíblia que só quem busca entende. Quando ele fala, eu vou abrir o livro das obras e vou dar o galardão, a recompensa a você conforme as tuas obras. Então, quando a gente ouve que a salvação não vem das obras, a gente não faz as obras. É verdade. Aí fica criticando os espíritas, né? O tempo todo eu vejo o povo criticando os espíritas e eu fico pensando, mas gente... E aí a gente fica largando o galardão, as recompensas de lado. E tipo assim, cara, só ser salvo é ruim? Não, você está livre da ira de Deus e vai morar no paraíso com o Senhor. Você vai ter Jesus lá no castelo dele, lá no reino, lá você vai vê-lo, porque ele é a luz do dia. Não vai mais ter sol e lua, porque ele clareará tudo. E você vai poder entrar na cidade celestial e comer do fruto da árvore da vida eterna. Você vai ter um corpo glorificado, mas você não vai ter intimidade com o rei. Você não reinará junto com ele. Lógico, nós aqui, quando eu falo isso, pode trazer para a gente assim o sentimento de inveja, né? Lembre-se, não haverá esse sentimento. Todos os sentimentos de inveja, de luxúria, dessas coisas não haverá. Mas quando recebermos a recompensa, você imagina Paulo, um cara que, todos os discípulos que entregaram sua vida para Cristo, cara, eles serão grandes governantes. Abaixo deles haverão outros governantes, que abaixo deles também haverá. Cara, é uma hierarquia igual a dos anjos. E aí você pega assim, ó. Cara, Deus é muito bom. Um anjo comum.
vamos colocar aqui um anjo comum, que é esse que geralmente está ao nosso redor nos ajudando o tempo todo. Um anjo comum. Para ele recebe a ordem de quem? Eu não sei as ordens de todos os anjos, tá? Mas vamos colocar no que a gente conhece. Ele recebe a ordem do arcanjo Miguel, certo? Ele não chega a Deus. Ele chega a Miguel. Mas tem uma passagem na Bíblia que fala que o anjo chegou ao Senhor. Por quê? Porque Deus permitiu que ele chegasse. Então, um plebeu, muitas vezes, vai falar com o rei porque o rei permite que esse plebeu entra. Mas esse plebeu não tem livre acesso. Ele só acessa o rei quando é permitido. Então, eu vejo dessa forma, igual essa hierarquia dos anjos. Então, aí, quando a gente pega as hierarquias dos anjos, algumas que eu já ouvi, já estudei, existem anjos que estão no trono. Lembra dos 4 seres viventes de Apocalipse? Eles estão o quê? Diante do Senhor. Assim como os 24 anciãos que complementam uma assembleia. Então, e aí ele fala, João, e ele fala assim, que embaixo do trono existia aqueles santos vestidos de branco adorando ao Senhor. Então, há uma hierarquia. E o reino de Jesus será do mesmo jeito. Éder, então o que eu faço? Faz o que Jesus manda. Primeiro, obedeça. Segundo, busque. Então, creia no Senhor Jesus. Busca o Espírito Santo, graça, e ele te mostrará o reino. É um processo. E por que isso é tão difícil de pregar na igreja? Porque por séculos, né? Milênios a gente só tem 2, mas por séculos não foi ensinado e foi ensinado de outra forma, que a salvação não vem pelas obras. E não é errado. É difícil isso, né, Éder? Porque você vê, você tem na Bíblia falando que a salvação é pela graça, né? E é isso mesmo. E aí você tem também o Senhor falando que pelas suas obras lhe será dado aquilo conforme as suas obras, né? Vamos dizer assim. E é tão difícil isso, por isso acho que é por isso que as igrejas elas não focam muito nessa questão das obras ou do reino ou do que lhe será dado conforme as suas obras, porque sem pregar muito isso, naturalmente as pessoas elas já se utilizam das obras delas para o seu próprio engrandecimento, entende? Então é muito difícil. Então é como aquele negócio da papinha mesmo. Fica com a salvação aqui, se você entendeu salvação, tá bom. Aí aqueles que querem um pouco mais, vai se aprofundando, aí começam a entender a real dimensão da salvação e reino, né? Então, é muito difícil. Eu acho que se a igreja pregasse e falasse mais da questão das obras, eu penso, não sei, posso estar errado, mas eu penso que teria ainda mais pessoas só fazendo obras, sem se mostrando, né? mas só preocupada em fazer obra, entende? Tipo, olha aqui, ó, tô fazendo, olha, gente, ó, eu tô aqui, ó, agora eu sou aquilo ali, agora eu faço isso. Então, penso que é muito difícil. Então, acho que essa questão é para quem já está mais maduro mesmo no caminhar, e aí começa a cair a ficha e entender, né? Sabe que às vezes me dói, Diego, é pensar assim, cara, vou trazer o que eu sinto às vezes, que o líder, né, o pastor, ou quem tiver tomando a frente ali, ele tá criando o galardão dele e deixando a igreja sem. Consegue me entender? Porque isso aqui foi feita para ser pregada inteira. Por que não é? Aí depois ficam falando dos católicos, que o padre só prega aquele ali, mas está fazendo igual. Então, eu concordo plenamente, Diego, com o que você está falando. Realmente, cara, tem gente que não tem jeito. Se você começa a ensinar a obra para ele e fala que isso vai lhe dar mais galardão, ele vai querer só fazer obra. Só que aí, as obras também sem o Espírito não servem para nada.
Aí a gente volta para o que a Beth falou sobre os espíritas. Uhum. Não adianta nada você fazer um monte de obra e o espírito não ser com você. Uhum. Você entende? Então, o que acontece? É necessário uma maturidade. Por isso que eu falei, salvação, a graça é o derramar do Espírito que nos traz maturidade. E com essa maturidade, nós começamos a compreender a ideia de reino e começamos a compreender que Deus, cara, Deus, você acredita, Deus poderia fazer isso tudo se ele quisesse sem usar a gente. Mas a sua graça escolheu, na sua graça, nos colocar como herdeiros e nos colocar como aqueles servos que vai fazer por ele. Dar-nos oportunidade de Porque ele não quer? tudo isso. Não. Porque ele quer dar para você, e isso que a Beth falou, essa oportunidade de com ele zelar pelo que é dele. Deus podia fazer assim, ó. Apesar que aí ele iria contra os próprios mandamentos dele, né? É. Quando ele fala lá em Gênesis, um homem governe sobre a terra, ele está dando o governo da terra para o homem. E aí, se ele toma esse governo, pô, cadê o Deus justo, né? É. Que dá a sua palavra e depois volta. Faz igual Moisés, né? Quando Moisés confronta o Senhor. Mas, Senhor, se o Senhor fizer isso que você está falando de abandonar o seu povo, vão falar que o Senhor é um Deus que tira o povo do Egito e deixa morrer no deserto. Então, cadê a sua palavra? Então, tipo assim... Ao invés de compreender a palavra, o povo é capaz de usar a própria palavra para fazer a confusão, o furdunço, viram? Aí ele fala, mas meu Deus, eu já dei até o Espírito Santo para você, para te trazer o entendimento da palavra. Nossa, deve ser muito difícil para Deus. Você imagina, mas é igual o livro de Eli. Já assistiram o filme? O livro de Eli? Uhum. Aquele cara que é o dono daquela vilazinha, por que ele quer a Bíblia? Poder. Porque a Bíblia traz poder, a Bíblia traz manipulações. Então, se você não tiver com o coração no Senhor e no Espírito, você usa a palavra de Deus para manipular as pessoas fracas. Compreende? Olha só. Porque hoje existem falsos profetas usando a Bíblia e pregando. Uhum. Porque eles distorcem um pequeno sentido da palavra e já faz todo o furdúncio. Então, nessa discussão toda, o que a gente precisa? Ser cheio do Espírito Santo. E a única maneira de ser cheios do Espírito Santo é buscando o Espírito Santo. É buscando Jesus, buscando o Senhor, ter intimidade com Ele, conhecê-lo ao ponto dele falar para você aqui, não vai por esse caminho aqui não, vai por ali é melhor. Eu brinco que às vezes a gente faz rotas automaticamente, né? E às vezes a gente muda a rota, Márcio, olha amor, por que você mudou o caminho? Eu falei, não sei, senti que era para mudar e mudei. E aí a gente não sabe nem o que poderia acontecer, mas vai que se eu fosse pelo caminho de sempre, eu bateria o carro e a gente morreria. Isso. E Deus está dando um livramento. É um inocente, mas ele é tão consciente quanto a gente. Curioso isso. Essa frase eu nunca tinha pensado. Vamos finalizar. Eu sei que para alguns é feriado, para outros não, mas já são 7 horas, 5 para as 7. Vamos estar finalizando. Deus é muito bom e essa palavra foi muito boa. E, cara, é maravilhoso estar aqui porque eu tenho crescido e aprendido cada vez mais. Pode orar, Diego, então, pela gente? Posso. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor concede a todos nós. Agradecemos, ó Pai, agradecemos por este momento, ó Pai, que nós dedicamos ao Senhor, ó Pai. E só dedicamos ao Senhor, ó Pai, porque sabemos que é o Senhor que age em nós, ó Pai, não é por nós mesmos.
É o seu Santo Espírito, ó Pai, nos incomodando, trabalhando em nossos corações para que nós busquemos a Tua palavra, ó Pai. E estamos buscando também, ó Pai, o entendimento. Por isso pedimos, ó Pai, continua, ó Pai, com o seu Santo Espírito derramando, ó Pai, todo o entendimento para que nós tenhamos o discernimento, ó Pai, daquilo que o Senhor quer para nós, ó Pai. Revela-te, ó Pai, revela-te a nós, ó Pai. Usa, Senhor, destes estudos, deste momento, ó Pai, para alcançar verdadeiramente os nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, estar totalmente aberto para aquilo que o Senhor quer conosco, ó Pai. Ô Paizinho, usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, da melhor forma que o Senhor tem para nós, para que nós possamos, ó Pai, ser ferramentas, ó Pai, na Tua obra. Que nós possamos ser testemunhas, ó Pai, das maravilhas, ó Pai, que o Senhor tem feito nessa cidade, ó Pai, neste país e no mundo, ó Pai. Ô Paizinho, pedimos pela nossa nação, pedimos, ó Pai. Sê com todos nós, ó Pai. Paizinho, queremos pedir por aqueles que estão passando por alguma dificuldade, oh meu Deus, dificuldade de saúde, dificuldade financeira, ó Pai. Que o Senhor seja com todos, ó Pai. Dê, ó Pai, forças para passar por essas dificuldades, meu Deus. Paizinho, queremos agradecer mais uma vez, ó Pai. Agradecer por este dia, ó Pai, ser conosco. Dirige, ó Pai, as nossas vidas. Não permita, ó Pai, que o mal venha de forma alguma sobre nós, ó Pai. Não permita. Queremos, ó Pai, sempre estar atentos, vigilantes, para continuar sempre lhe adorando. E que o seu nome, ó Pai, seja glorificado, ó Pai, cada vez mais. Que tudo que nós fizermos, ó Pai, seja para a honra e para a sua glória, ó Pai. Sê conosco neste dia, sê conosco nesse final de semana, que o Senhor possa nos usar conforme a tua vontade, ó Pai. Oramos agradecidos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo, cara, que incrível, que maravilhoso ver Estevão cheio do Espírito Santo e como desejamos isso, pelo menos eu desejo isso para o meu coração e espero que você também. Que o Espírito de Deus possa ministrar ao seu coração e que você possa viver uma vida de busca e cheia do Espírito Santo.